te levar aonde a Princesa Isabel dormiu na sua visita para cá. Não só para a cidade de Vassouras, hoje é um dia muito especial, inclusive para mim. É que a minha família, a Casa de Almeida, se fundou exatamente nessa residência inaugurada hoje, que será a Secretaria do IFAM em Vassouras, né, no qual aqui nós temos a formação da casa em 3 períodos diferentes. A casa enquanto primeira, simples, de Manuel de Avelar e Almeida, o Barão de Avelar e Almeida, no qual em sua morte deixou para o seu filho, no qual o José de Avelar e Almeida, o Barão de Ribeirão, que depois deixou para o seu filho, neto do primeiro, o Visconde de Cananéia. Então nós temos aqui a casa dividida em vários tempos diferentes. Desde o mais simples, no começo da vila de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras e Rio Bonito, em 1828, 1830, quando começaram toda a construção urbana da cidade, até a ampliação dela com o Visconde de Cananéia, com a visita de Sua Alteza Imperial, a Princesa Isabel e o Conde de, quando tiveram em Vassouras, e essa casa aqui foi escolhida para hospedar os dois e ampliando a parte de trás para hospedar ao Principado brasileiro. Estamos aqui debaixo da escada principal, né, no qual liga o primeiro piso de Manuel de Avelar e Almeida ao segundo piso já de Barão de Ribeirão, antes do seu filho herdar a casa, que é o Visconde de Cananéia. Repare toda a madeiragem da escada. E cada peça muito bem arrematada, muito bem trabalhada, muito bem empinada e ornamentada. Quem era o responsável do amadeiramento da vila de Vassouras na época do século XIX era Joaquim de Avelar e Almeida. Não só funcionário, né, tendo a propriedade como casa mortuária da vila, como também é responsável do amadeiramento, no qual é a obra dele, em registro. A mesa do judeu Benatar, no qual hoje se encontra no Museu Cazuza. Nós temos aí a própria o portão da Casa de Misericórdia e a escada do Barão de Ribeirão, que é essa, e a escada do Barão de També, que está do lado da igreja. Repare todo o desenho da escada. Repare as colunas de sustentação dela. Ela não para aqui, existe a pedra abaixo dela para sustentar ela, toda feita em cantaria. É maravilhoso, vale a pena a visita. Então, para termos uma pequena noção, só de forma didática, como que foi a primeira mudança, nós temos essa foto aqui na lateral, que é o banner de inauguração da casa, no qual já tem a casa enquanto Barão de Ribeirão. Ela seguia do seu pai, o Manuel de Avelar e Almeida, o mesmo desenho aqui. Então ela dava continuidade à edificação que tinha ao lado, ela continuava aqui, o primeiro piso. Depois, com o Barão de Ribeirão, que ele construiu o quadrado, ampliando isso daqui tudo que nós vemos hoje. E só depois, com a visita da Princesa Isabel e Conde de herança do Visconde de Cananéia, o filho do Barão de Ribeirão, que nós temos ela em formato de U. A casa foi construída não apenas para discussão política, também como morada, obviamente, mas também como um ponto turístico regional. Então você vai ter aqui a estrutura da casa muito bem ornamentada, porque antes, né, da construção do Teatro de Vassouras, antes de toda essa questão cultural de Vassouras ser fomentada no século XIX, o próprio Visconde de Cananéia, ele construiu a casa para receber os visitantes. Então você vai reparar o teto muito bem florido, em seu gesso, né? E as músicas tocadas aqui no segundo piso, onde está tendo reunião nesse momento, né, ecoava por toda a vila de Vassouras.
Então você tem aqui um ponto estratégico para chamar a atenção da forma cultural que a casa era uma representação dentro do século XIX. Uma coisa que vale muito a pena a gente citar são os erros, entre muitas aspas, da construção, inclusive do restauro da casa. Tem sempre aquele que bate o olho, nossa, essa parede está torta. Sim, ela está torta, porque elas são feitas em 3 períodos diferentes. Você vai ver os erros das paredes, aonde está a amarração das madeiras, da taipa de pilão e até do adobe. Vale muito a pena. Então imagine você chegando ou presenciando no século XIX a chegada de algum nobre em Vassouras, uma residência desse porte. Nós temos aqui a entrada das carruagens, no qual eles eram recebidos na porta, descendo da carruagem, mas os cavalos tinham que parar em algum lugar. Então se entrava pelo portão principal, se ia para trás da casa, onde os cavalos eram hidratados, penteados e muito bem cuidados, para também, caso precisasse trocar as rodas do equipamento ou alguma coisa do tipo, tudo se dava na parte de trás da casa, de primeira mão. O que eu quero dizer de primeira mão? O que dava para trocar, como um step, se trocava na própria casa. Quando não, se levava para uma oficina de ferraria. Então se saía exatamente por aqui, por um caminho que dava até a Rua da Santana, que é a Serra de Santana, que é por detrás do Morro Azul. Então nós temos aqui a entrada principal e a saída da casa da parte externa, que era tudo um sítio, não era apenas isso daqui. Ele dava até onde hoje é o Espaço Joaquim. Aqui nós temos um período da primeira república da casa da época da monarquia. Nós temos aqui a transferência da cadeia, onde hoje é a Câmara dos Vereadores, para cá. Então aqui não só funcionou como fórum local para casamento, batizados e tudo mais, como também de cadeia. Você pode notar o gradil nas janelas, em algumas, no qual servia de prisão na época. Aí nós temos aqui logo acima o arco que liga as duas alas. Desse lado, Conde de e desse lado a Princesa Isabel, numa visita que eles tiveram em Vassouras. Então agora imagine, sem essas duas alas aqui, de Conde de e de Princesa Isabel. Isso tudo aqui era um jardim, no qual a baronesa de Ribeirão era apaixonada por rosas. Inclusive temos documentos que ela deixou registrado no diário a paixão que ela tinha. Então sempre quando um membro da família de Almeida ia para a Europa, ela pedia para trazer uma muda de rosas. Esse espaço que nós temos da casa aqui era coberto de todos os tipos de cores de rosas diferentes. Ela era apaixonada por rosas e flores de todos os sentidos. Então isso aqui era um verdadeiro jardim, além do nosso jardim da praça. Era o particular dela, no qual ela colhia para enfeitar tanto a casa quanto fazer a distribuição das flores dentro da Vila de Vassouras. Então, com a ampliação já do Visconde de Cananéia, nós temos as duas alas, essa da Princesa Isabel e a lateral, quase que idêntica, de Conde de. Vou te levar aonde a Princesa Isabel dormiu na sua visita para cá, no qual ela tinha uma cama própria, talhada com seu nome e a data de visita. Ficava exatamente neste cômodo. Então, da visão do segundo piso do quarto da Princesa Isabel, nós temos essa visão aqui da janela, no qual você vai notar que hoje tem bastante residências. No século XIX não tinha. A visão era da fazenda do irmão do Visconde de Cananéia, Laurindo de Avelar e Almeida, onde hoje é o Espaço Joaquim. Você consegue notar as palmeiras imperiais da entrada da fazenda que tinha logo em diante. Não existia a rua de lá. Então só existia a união dos dois terrenos de Almeida. Inclusive você pegando na parte de baixo, você vai encontrar um trecho da saída original que dava para ligação à rua da Serra de Santana por detrás do Morro Azul, aonde hoje é a subida do Morro da Vaca. Nós temos aqui a janela de prospecção
que mostra como ela foi construída ainda no início da vila de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras e Rio Bonito.